eu sou a Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço onde a gente conversa sobre o que realmente importa. Por trás de cada história existe uma alma em busca de sentido, porque toda alma carrega uma história. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado que toca corações com a palavra de fé, coragem e de verdade. Pastor Onofro, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo ao Conexões Reais. Mari, boa tarde, graça e paz. Para mim, é uma questão de privilégio, de honra, poder estar nesta live com você e estar participando de um momento gigantesco de evangelização. Por estar nesse canal com você, você já é alguém que a gente conhece, que a gente acompanha em alguns momentos, né? E é muito bom estar com você e é muito bom estar aí com cada uma das pessoas que está conosco nessa tarde. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso de receber o senhor aqui para trazer uma palavra que vai alimentar a nossa alma, né? E hoje a gente já percebeu que a gente já começou um pouco meio assim, mas eu tenho certeza que é porque Deus tem algo para falar, né, através da sua vida. E disso eu não tenho Eis-me dúvidas. aqui, Senhor. Pastor, amém. Eu sempre começo com uma pergunta para todos os convidados. Quem é o pastor Onofro, a parte o pastor? Quem é ele? De onde veio e quem é ele hoje? É isso a pergunta? Sim, quem que é ele? Ó, Quem o senhor o é? Onofre é aquele rapaz que nasceu numa cidade pequena, por nome de Tarumirim. Hoje é uma cidade que cresceu muito através das pessoas que foram para fora do país. E vim para o Vale do Aço, cheguei no Vale do Aço em 1982. E aqui eu comecei a ajeitar a minha vida, logo, logo encontrei a mulher dos meus sonhos, me casei. Depois de 10 anos de casado, eu tive uma experiência. Aquela experiência que todo ser humano acha que tem. Eu tenho Deus já. Eu já tenho Deus, Deus está no meu coração. E, na verdade, eu não tinha intimidades com Deus. E em 1995, eu tive um encontro com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ele provou para mim que eu estava errado na maneira de ser, na maneira de agir, na minha maneira de caminhar na vida. E eu então aceitei a proposta dele. E a proposta dele é que eu vou transformar a sua vida. E desde então eu aceitei ele, procurei as águas batismais, entrei no meu processo de libertação, de oração, e logo, logo eu descobri que eu já era escolhido mesmo desde o ventre da minha mãe. Há uma palavra bíblica que fala de Jeremias, e Deus, quando chama Jeremias, ele fala: Senhor, eu sou muito novo, eu sou pequeno, eu sou criança. E Deus fala para ele: Jeremias, não diga que tu é criança, porque antes que você formasse, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre da sua mãe, eu te levantei por profeta. E eu ouvi isso e comecei a mudar a minha história. Então eu deixei tudo aquilo que eu era, empresário, um empresário bem-sucedido, porque entendi que a minha vida não seria mais atrás dos balcões de uma empresa, e nem através de um escritório administrando uma empresa, e sim no campo, ganhando almas para o reino do Senhor, apresentando elas para o Senhor e podendo ser instrumento de Deus e atender as pessoas que nos procuram. Hoje, para a glória de Deus, 30 anos de conversão, 27 anos e meio pastoreando já, 27 anos e meio pastoreando, e um prazer imenso em poder ajudar pessoas que nos procuram e que, pela misericórdia de Deus, tem encontrado na gente uma palavra de respaldo
que pode atender eles no momento de ansiedade, de preocupação. E é este o Onofre também que a Mariana conheceu. É o Onofre que está aqui Sim. sem fazer acepção de pessoas ou de credo religioso, né? Eu não estou aqui para atender somente os evangélicos, eu estou aqui para atender também as pessoas católicas, espírita, né? Desde que as mesmas queiram me ouvir e ouvir aquilo que a Bíblia também me coloca para falar para essas pessoas, né? Porque do seu jeito, da sua maneira, Deus vai te usar. É, E eu tenho certeza que vai chegar no coração de cada um. é. Pastor, o que é a fé para o Senhor na prática? A própria Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que espera acontecer. Ter fé é acreditar que Deus eu não vejo, mas eu percebo Ele e acredito que Ele é a solução dos meus problemas. Ele é para mim aquele que cura, Ele é para mim aquele que acalma meu coração, Ele é para mim aquele que soluciona os meus problemas, Ele é aquele a quem eu procuro e acredito que Ele pode ser. Quando Deus ele aparece a Moisés, Moisés pergunta assim: Senhor, eu vou voltar para o Egito para resgatar o teu povo. Quando eles me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Aí Deus fala para ele: diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou aquilo que as pessoas acreditam que eu sou. Ele é vida eterna, ele é calma, ele é amor, ele é resgatador. Entendeu? Lê tudo. Sim. O Senhor é um homem que leva a palavra. O Senhor é um homem que porta a palavra de esperança, a palavra para manter vivo, para tentar levar com que as pessoas eliminem um pouco essa ansiedade no mundo que a gente vive, que aumenta mais o nível da ansiedade, da angústia. E muitas vezes a nossa fé, ela vai aqui, às vezes desce, a gente nunca consegue manter uma fé constante. Porque a Bíblia fala que viver na presença de Deus é como ser um atleta, né? Você tem que estar sempre constante. No mundo de hoje, que é um caos, que é uma ansiedade, uma disputa, uma competição contínua que a gente vive diariamente, como manter a fé viva dentro de nós? Ô, Mari, algo muito importante que você falou, como mantê-la viva. Como mantê-la viva? Exato. E acreditar que quando tudo para mim se torna impossível como ser humano, eu tenho que acreditar que há o impossível que Deus possa solucionar. Então, essa fé viva dentro de mim é acreditar que eu posso falhar, mas Deus nunca vai falhar comigo. Então, isso é ter a fé viva. Isso é chegar no momento e saber assim: para a medicina, acabou-se o que eles poderiam fazer. Para o advogado ou para o juiz, acabou o que podia fazer. Mas ainda há uma esperança do Senhor. A Bíblia fala no livro de Salmos, ele fala assim: deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. O que mantém uma fé viva dentro de mim é isso, é descansar no Senhor, é nunca aceitar sobre mim o desespero, é entender que acima de tudo e de todos existe um Deus de misericórdia e a misericórdia dele é para aqueles que temem a ele. A Bíblia diz que os anjos dele acampam, guarda e protege aqueles que o buscam. Realmente que hoje está difícil de manter a fé e é sempre bom a gente lembrar, né? Que tem um Deus e com que a gente pode agarrar nas mãos para poder manter essa fé viva. Hoje, Mari, a vida é muito corrida. Hoje eu estou Demais. gozando de 63 anos de idade.
Quando eu tinha sua Graças a Deus. idade, menos do que a sua idade, as coisas eram, parece que, mais fácil. A gente não tinha essa correria. Hoje nós fizemos uma correria e é necessário que tenha. Não tem como ter dinheiro se a gente não trabalha. Não tem como multiplicar se a gente não administra bem, entendeu? Mas não adianta também a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter momentos com Deus, que quem nos dá a sabedoria, o dono da ciência, que nos ensina a multiplicar, é o Senhor. Mas realmente a vida é muito corrida. E se as pessoas não pararem um tempo para buscar orientação divina, elas trabalham, 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 trabalham e não alcançam os seus objetivos, tá? Então é bom a gente Entendi. estar aqui É agora com milhares de pessoas nos assistindo, e a gente sabe que muitas das pessoas estão fora do Brasil, falando um outro sim, idioma, num outro costume, sim, outros hábitos, e muitos deles saíram do Brasil em busca de uma melhoria financeira, uma melhoria financeira. E a gente vê que alguns deles entram em desespero, quando volta para o Brasil não administra bem, mas uma coisa eu vou te dizer: quando o homem é temente a Deus, e eu digo homem, eu digo a mulher também, é temente a Deus, ele é o Senhor da sabedoria e ele nos ensina como devemos investir o nosso arduoso trabalho. Então é muito importante frisar que a vida é corrida, mas não adianta nós corrermos só atrás do que é o financeiro e esquecer da nossa vida espiritual. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, ele fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Então é provado por Deus que nós nascemos e um dia vamos morrer. Só que fala, há um tempo para plantar e para colher. Há um tempo para espalhar e para juntar. E há um tempo que nós temos que ter para trabalhar e um tempo para adorar aquele que nos dá vigor e força para trabalhar todos os dias, para dormir em paz, acordar em paz e se sentir bem. isso é muito bom. Isso é muito bom. Você falou que hoje a gente viver, que é necessário essa correria e que é necessário esse tempo de agitação. Só que ao mesmo tempo que é necessário, a gente acaba entrando numa crise existencial, porque a gente sempre quer mais, a gente sempre corre atrás de mais, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Não estamos. Largamos família, largamos mãe, amigos para correr atrás de sonhos, objetivos. Só que a gente acaba esquecendo de viver, como o senhor mesmo falou, para poder alcançar aquele objetivo. Porém, chega um período da nossa vida em que a gente entra numa crise muito profunda, a pontos que a maioria leva a própria vida, outros se entregam no vícios, outros simplesmente desistem de viver, outros vivem por viver. Entra no momento de crise tipo assim, de não saber o que é. Quando nós, ser humano, entramos nesse ambiente em que a gente não escuta mais a voz de Deus, em que a gente não escuta mais nada, em que a gente quer morrer, onde a gente quer simplesmente parar, qual seria o melhor caminho para retornar ou melhorar? Ô Mari, você sabe me definir qual a diferença de riqueza para prosperidade? Você sabe Pastor, definir? eu vou falar aqui uma coisa que é até um testemunho praticamente meu, uma coisa que a minha amiga falou comigo assim: Deus te deu esse emprego para poder tirar essa sua venda. Porque há uns 4 anos atrás, mais ou menos assim, eu sempre dizia para minha grande amiga que eu sou apaixonada, a Carol, eu assim: não, Carol, eu preciso trabalhar que eu tenho que ficar rica, 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 porque eu vou ter tudo, 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 tudo. O senhor sabe o que me aconteceu, as coisas que eu levei na vida, tomba aqui, tomba ali e tal. Hoje eu vejo que a diferença é
Eu não sou rica, mas nada me falta. Eu não preciso da riqueza. A prosperidade acho que está aí. Muito bem. Eu não sou rica, mas nada me falta. Muito bem. Você respondeu a pergunta certa para me dar continuidade à sua pergunta. Riqueza é correr atrás e correr atrás e não se desfazer nunca. E prosperidade é ter as suas necessidades supridas. Você respondeu. Há um tempo atrás eu queria ser rica. Hoje eu sou feliz com aquilo que Deus tem me dado, porque não tem me faltado nada. Então, prosperidade é ausência de necessidade. É ter as suas necessidades supridas à medida. Porque você já pensou, se toda a terra só existisse ricos, então precisa ter pessoas meio termo, pessoas que têm menos, pessoas que têm mais, porque isso desde o início dos tempos sempre existiu. Então, o mal hoje do ser humano é que ele só vive para trabalhar e não usufrui do seu trabalho. Ele corre atrás de trabalho até ele padecer e não suportar mais. Eu tenho um exemplo que veio na minha família. A mãe desse rapaz era prima primeira de meu pai. Ele foi para a América do Norte, para os Estados Unidos, e esse rapaz trabalhou, levou a família, trabalhou, comprou imóveis em Governador Valadares, comprou, ficou muito bem de vida. Mas quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com uma cirrose hepática. E a cirrose Nossa, hepática Deus. se transformou num câncer de fígado. Ele tinha 6 meses de Brasil de volta e ele morreu. Não aproveitou nada do que ele construiu na América, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos era trabalhar em 3 empregos, no mínimo 2, tá? Dormir 4 horas por dia, 6 horas por dia. Trabalhar de domingo a domingo, de feriado a feriado, sem férias, sem nada. Não veio ao Brasil durante o tempo, o dia que ele voltou no Brasil, que ele voltou para morar na mansão, na casa bonita que ele fez e tudo, ele não pôde viver mais porque já voltou doente. Então a Bíblia fala assim que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua própria alma. Eu quero colocar uma coisa, o que adianta eu trabalhar, até perder a minha saúde e não usufruir dela mais? Então, Mário, hoje as pessoas precisam aprender o seguinte: eu vou trabalhar para construir algo que eu possa viver com ele. Que eu possa viver com ele. Essa ideia de ficar rico hoje, ela não existe mais, porque não tem como. Trabalhando honestamente, Mari, é difícil. O mundo está evoluindo muito rápido. A Tá mesmo. globalização está correndo muito, 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 muito. Então nós vamos de aprender a nos valorizar, a valorizar a nós mesmos. Primeiro, que se eu não valorizar eu não vou conseguir valorizar minha esposa e nem os meus filhos. Então você hoje é alguém que está fora do Brasil, mas você já tem o seu projeto, talvez de voltar para o Brasil, montar a sua empresa e viver da sua maneira. Tem a sua casa para morar, você já tem aqui no Brasil. Tem aí o seu carro para você andar, entendeu? Isso é o suficiente, Mário. Porque o que nós precisamos é cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Deus não está feliz por eu me matar no trabalho, a ponto de não ter tempo para ir ao templo do Senhor, à casa do Senhor, para adorar, para agradecer, não ter tempo de ler uma Bíblia, de focar nas coisas de Deus. Deus não está feliz com isso. A felicidade de Deus é ver eu também feliz. E enquanto eu estou só correndo atrás do trabalho, eu não estou sendo uma pessoa feliz. Tem mais uma questão de ambição em mim do que uma felicidade. Felicidade é fazer o que a gente gosta e fazer com amor e usufruir dele.
Então, é algo assim. Não adianta nós pensarmos só em riqueza, porque nós vemos no mundo hoje que a riqueza talvez não traz a nossa felicidade. Felicidade é poder eu ir para minha chácarazinha, para o sítiozinho, ou pegar meu carro ali, ou eu quero trocar de carro, eu vou lá e troco. Mas o que adianta eu ter tantas coisas e também não ter saúde para administrar? Porque na minha infância, ou seja, na minha adolescência, na minha juventude, ao invés de aproveitar um pouco, valorizar eu mais, eu gastei a minha saúde, foi no trabalho. Então, as pessoas precisam de entender isso. Sim, Aí que tá, pastor. Deixa eu entrar no assunto pode. meio aqui, que a gente está falando pelo simples fato, assim, da prosperidade. O senhor explicou muito bem o que é a prosperidade. Porém, a gente está vivendo em um mundo aonde, seja qualquer maestro não, gente, como é que fala em português? Qualquer Tá. líder religioso, não todos, vou deixar bem claro isso, que não são todos, porque tem líderes religiosos que são realmente servos de Deus, que não fazem esse tipo de coisa, mas que dizemos que de 100%, aqueles 10% vendem uma prosperidade enorme que o crente tem que ser rico, 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 que tem que ter aquela casa, ou ao extremo. Não, você não pode ter isso porque você tem que ser pobre, viver pobre, ao extremo. Hoje nós vivemos numa manipulação do cérebro muito forte da maioria dos líderes religiosos. E aqui eu não estou incluindo só pastores, eu estou incluindo seja padre, seja qualquer um. Os líderes religiosos, eles, querendo ou não, vendem isso. Eu não estou falando também do Senhor, porque eu conheço, sei da sua índole. Porém, acaba que a gente não, a maioria, sejam influenciados por esse tipo de pessoa, trabalha de uma forma para isso e perde a saúde. O que Jesus falaria para nós no tempo que a gente está vivendo de querer viver uma, como o senhor falou, não uma prosperidade, mas uma riqueza, principalmente em cima da fé? Olha, há pastores e há pastores, né? Deixei bem Então, eu estou sendo bem deixei. claro com você. A Bíblia fala, cautelai dos falsos profetas. Sim. É longe de mim de criticar a esses colegas de ministério, eu vou dizer assim. Mas não é isso aí. A Bíblia não nos dá base de uma teologia de prosperidade. Você, quando vê uma imagem de Jesus, você não vê uma imagem de um homem rico, só não lhe faltava nada, porque a sociedade supria as necessidades dele. Em alguns momentos que ele esteve em apuros, como foi o caso que ele multiplica os pães, você pode pegar isso sem uma forma de milagre, era uma necessidade porque ele queria alimentar o povo. Deus agiu com ele para que ele tivesse o suficiente e ainda sobrasse, tá? Com a fé sendo aplicada. É claro e evidente que todo mundo quer ser próspero, mas nem todo quer ser rico, mas nem todos vão ser. Então essa palavra que alguns ministros religiosos pregam de teologia da prosperidade, ela não é bíblica. Ela não é bíblica, porque Ok. eles usam muito história de alguns homens que se destacaram, como Abraão, que Deus tira ele do meio da tua terra, da tua parentela, mas Abraão não sai daquela terra pobre, não. Ele já sai dali bem de vida. Ele sai com servos e servas, ele sai com camelos, ele sai com carneiro, com cabras. E aquela viagem dele, o gado dele veio se multiplicando, tanto dele quanto de Ló. Então ele foi trabalhando, ele foi granjeando, ele foi multiplicando, a chegar no momento em que Deus declara ter honrado ele. Então, porque Deus honrou Abraão, Deus só amava Abraão, a Bíblia fala assim: Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu concordo com você. Eu pertenci a um outro ministério, hoje nós somos Comunidade Terra Santa, e é um ministério novo, fundado por nós mesmos, mas eu vim de um outro ministério, que a ideia era essa. A ideia é falar para o povo que não pode ser pobre, tem que ser rico, porque Jesus era rico, era dono, Deus é dono do ouro e da prata. Olha, ele é dono do ouro e da prata porque ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Mas esta é uma falsa riqueza, porque, na verdade, há por trás disso interesses. Interesses. Ok. Quando a palavra é você tem que ser rico, você tem que ser rico, não é por aí, não. Não é por aí, não. O missionário, quando deixa a sua terra e vai para a África, ele não vai para um lugar de rico, não. Vai para um lugar de pobre, porque a visão dele é almas. É almas. E a visão do evangelho é almas. Tá? Eu sou um homem próspero porque eu já venho de uma família assim, entendeu? Eu tenho hoje a minha morada, eu tenho o meu carro, nós estamos construindo uma igreja, né, com transparência com os irmãos. Glória a Deus. Conheço o seu ministério, conheço o seu caráter, por isso que eu deixei bem claro, não são todos os pastores. Porém, a gente vê que, infelizmente, hoje as pessoas estão usando essa Usando a fé das fé das pessoas. pessoas, sabe? Então, aí por isso que eu perguntei, o que fazer, o que Jesus faria? Até porque, pastor, chega numa pergunta que eu vou falar para o Senhor. Muitos acabam perdendo e agindo pela razão. Por E a quê? fé e a razão, Sim. elas caminham juntas. Olha, veja bem, as pessoas chegam a pensar o seguinte: eu não estou prosperando então porque Deus não gosta de mim. Porque houve mensagens assim: olha, sabe qual que é a maior Ô, pastor, riqueza de um ser humano? É ter uma ei, família pastor, desculpa. boa. É Amém. você olhar Pastor, para a só um sua minutinho. família, para a sua mãe, para os seus irmãos e poder dizer assim: eu me orgulho do parentesco que eu tenho, da minha família. Isso é a maior felicidade de um ser humano. Qual a maior alegria do pastor Onofre? É ter dois filhos que nunca beberam, nunca fumaram, nunca traíram a esposa deles, entendeu? A Essa é a maior Deus. riqueza que eu tenho, essa é a maior prosperidade. O que adiantar vou estar andando aí de Camaro, de carros importados, estar viajando o mundo inteiro de avião, né? É um sonho meu, eu tenho muita vontade de ir na Europa, tenho vontade de conhecer a Itália, conhecer Inglaterra, Reino Unido, eu tenho vontade, mas não. Ainda não foi o momento para mim. Meu sonho, ir na América, eu tenho garantia de passagem para ir para a América, mas para ir na América não é só passagem. Eu preciso de translado, eu preciso de conhecer. Eu vou lá para a América, eu vou ficar na casa de uma pessoa lá 30 dias, comendo, bebendo e ela andando comigo para lá e para cá. Eu não posso fazer isso, entendeu? E outra coisa, não é o momento meu. Se esse momento chegar para mim, ainda daqui até o dia que o Senhor me chamar, eu vou ficar muito grato a Deus. Mas se não for, eu tenho uma alegria grande no meu coração. Deus me tirou de um mundo complicado que eu vivia, porque eu era uma pessoa problemática. Eu era problemático. Eu não vou aqui citar os itens que eu era, mas eu era uma pessoa problemática. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração, porque eu prego um evangelho puro, porque eu prego a verdade para o meu povo, você entendeu? Então, eu acredito sim em você, que tem pessoas que chegam a desistir. Aí hoje eu não vou para a igreja católica, não vou para a evangélica, não vou também para o espiritismo, não vou para lado nenhum, porque todo lugar que a gente vai só tem mentira. Por isso que hoje Só há uma tem. cúpula que diz que existe uma igreja chamada igrejas do desigrejado. É um povo que hoje não quer ir para igreja nenhuma e estão em casa e dizendo, não, eu sou a igreja, eu estou em casa. Completamente errado também o pensamento. Mas a culpa disso é, sim, de alguns colegas de ministério que pregaram
e as pessoas não obtiveram o que elas queriam e elas se decepcionaram. Mas olha, segue um evangelho puro que você não se decepciona, porque Deus não decepciona ninguém. O homem decepciona, mas Deus não decepciona ninguém. Nós não podemos ser apegados a homens, nem a placa de igreja, porque o homem se corrompe, a placa da igreja pode ser demolida, entendeu? Mas a promessa de Deus na sua vida nunca vai falhar. Seja dependente sempre. Digo isso para todos que estão ouvindo. Seja dependente de Deus. Congregue numa igreja. Honra o seu pastor. Seja um homem que prega a verdade. Seja um homem que prega as coisas claras. Segue ele. Acompanha ele, ajuda ele. Mas se tem alguma dúvida, procure alguém que seja sério e que não está lá com o vínculo de explorar financeiramente ninguém e nem que usa de mentira. Tá? Agora, a riqueza é de Deus, mas a riqueza não é para todas as pessoas. Mas as necessidades sendo supridas, isso é vontade de Deus. Deus não tem prazer que um filho dele passe a necessidade. Porque Jesus mesmo falou, né? Não se preocupe, não, a gente não se preocupar, porque os pobres a gente sempre vai ter Uhum. com a gente. Mas, gente, não é que é pobreza, pobreza, pobreza. É pobre no sentido que nem todo mundo pode ser rico. Não tem senso todo mundo poder ser rico. Ô Não tem Mari, lógica ô isso. Mari, existe pessoas que são pobres, esse tom que nós estamos usando aqui de pobre, porque se torna aquele miserável, é porque ele acostuma com essa vida. Ele não arranca, ele Também, não também. rompe. A vida dele é o álcool, a vida dele é as drogas, ele se entrega à bebida. Eu conheço muito, tem um rapaz no Santa Cruz, não vou citar nome, mas ele é um profissional. Ele é um profissional, é do volante, entendeu? Trabalhou em muitas empresas de ônibus muito boa. Hoje ele fica na porta de boteco o dia todo. Eu passo, cumprimento ele e tal, conheço ele muito bem, mas entregou a vida a essas coisas. Então existe também castro de demônio que possui a pessoa e coloca a pessoa nesta questão, né? Eu conheço a história da Mari por alto e eu sei que a Mari levantou a cabeça e disse, não, nós vamos romper e eu vou romper e vou arrastar minha família rompendo comigo. Então a gente não Amém. pode ficar no comodismo, nem no comodismo Isso é verdade. da miséria ou da pobreza é impossível e nem também achar que não, eu vou ser rico, milionário, usar os melhores anéis de ouro que a terra tem. Não, não, não é por aí também não. É focar em Deus e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim seja consagrado e seja abençoado na minha vida. E não a gente correr atrás daquilo que não é para gente. E falando em Deus, naquele que nos criou, que a gente acredita nisso, o senhor acha que quando ele nos criou, ele criou cada um com um propósito? E como a gente pode descobrir esse propósito que Deus tem para nós? Porque muitos seres humanos hoje estão perdidos por não saber qual propósito que eles têm nessa terra. Intimidade com Deus. Ponto, princípio de partida é intimidade com Deus. Para você saber o que Deus tem na sua vida. Cada um de nós somos criados com um propósito. É por isso que você vai olhar na Bíblia, você vai ver homens que foram muito usados por Deus, mas que não arrastou consigo prosperidade. E outros que arrastaram consigo prosperidade. Você vê, por exemplo, o grande Moisés. Moisés não era um homem rico. Moisés era era parente de Jacó, mas não era um homem rico. Mas que levou um povo até a proximidade de uma terra prometida para aquele povo. Uma terra que manava leite e mel. Por que leite e mel? Não era porque aquela terra tinha só riqueza nela, não. Tinha que trabalhar nela. Mas que trabalhasse nela com fé, ela ia produzir. Aí você vê para um Davi, que Davi estava assim na casa de Jessé, seu pai, não era uma vida boa daquela família, também não era vida de miséria, mas o Senhor retira Davi para ser rei de Israel,
Davi não tinha nenhuma qualidade para ser rei de Israel. Davi só era um bravo, um camarada temente ao Senhor, um camarada que, enquanto as ovelhas do pai pastava, ele tinha intimidade com o Senhor através de salmos e de cânticos e de hinos. Tá? Aí Deus tira ele e traz uma prosperidade para a família, uma necessidade que a família dele tinha. Davi então recebe um título de venceu Golias, de receber isenção de imposto, não só para ele, mas para toda a sua descendência, tá? E a sua família então não pagaria mais imposto e se tornaria agora a família do rei Davi. Então, isso leva Davi a hoje ser tido por nós como um grande rei em Israel, em questão de bravura e também de possuir coisa. Mas o filho se torna exemplo de muita riqueza, mas que depois joga essa riqueza de uma certa forma errada, que desagrada a Deus. Então, o que acontece hoje com nós? Eu preciso descobrir o que Deus tem na minha vida. Olha, eu também corri atrás de riqueza. Eu vim para o Vale do Aço, eu tinha um sonho. O sonho era o quê? Ser um grande empresário, ter uma caminhonete cabine dupla, uma fazenda boa, andar de bota que pegava no joelho, chapéu grande na cabeça. Esse era meu sonho. Usar cordão de ouro maciço, grosso no pescoço, pulseira de ouro maciça, anel de ouro no dedo, relógio, Rolex, era o meu O rei do sonho. gado. Aí, O rei do gado. em meio a esse sonho, o senhor aparece para mim e falou comigo, eu tenho outra riqueza para você, é o meu sangue, para te Amém. purificar você. E você vai pregar o meu evangelho. Eu enfrentei, a princípio, a incompreensão da família, não da esposa e dos filhos, mas a incompreensão, talvez, de pais, de irmãos, de parentes, entendeu? Que não entenderam. Hoje eles entendem. Puxa vida, o Onofre é um camarada tranquilo, calmo. Os filhos dele são gente boa, entendeu? Ele tem a casa dele, ele mora numa casa dele, ele tem o carro dele para andar. Entendeu? Hoje eles entendem que eu não mudei de religião, eu só passei a obedecer ao Senhor. Eu não mudei de meios de ganhar dinheiro. Eu tenho a minha necessidade suprida, eu nunca passei fome, já tive Graças a medo de Deus. passar, mas nunca me faltou de comer em casa, nunca faltou roupa para os meus filhos, tá? Nunca faltou nenhum desejo meu ser cumprido. Deus supriu e tem suprido e há de suprir todas as minhas necessidades. Isso aqui é para mim o mais importante. Eu tenho parentes muito bem de vida, muito ricos. Eu tenho um primo, por exemplo, na América, que só na América ele tem 6 casas de aluguel, fora o que ele tem no Brasil aqui, entendeu? Então, é um camarada que me respeita, liga para mim, me pede oração, vem aqui no Brasil para fazer bodas de prata. Meu Onofre, eu quero que você que faça. Então, quer dizer, adquirir o respeito da família, que é rica, é melhor do que ser rico igual a eles. Quando Deus pega a gente, né? Ele tem os propósitos. A gente pensa que é uma coisa, ele leva a gente para um caminho diferente. Então, para saber o Pastor, que Deus quer na sua vida, é intimidade com Deus, é oração, é posicionar-se com Deus, é renunciar às coisas que desagradam a Deus, renunciar às práticas mundanas, né? Renunciar ao pecado e viver uma vida para Jesus. Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque ele viveu as vontades do Cristo, o nosso Salvador. mas o que nos impede de escutar a nossa própria alma? Porque às vezes a alma da gente está gritando de uma forma que nem a gente consegue escutar. A nossa própria alma, ela tá surda. Surda, cega, muda, ela tá tudo, menos ligada em alguma coisa para escutar. O que nos impede de escutar a nossa própria alma? A ansiedade por ter não dias melhores, mas coisas melhores. A ansiedade de ver alguém possuir e também querer possuir o que ele possui. Isso invade a nossa alma e ocupa o tempo nosso com Deus. Nós temos hoje muito mais tempo para o celular, para as redes sociais, do que para a leitura bíblica.
Nós temos hoje dedicado muito mais tempo ao nosso trabalho do que a ir à igreja, dobrar os nossos joelhos. Porque nós podemos dobrar o joelho em casa. Sim, Deus vai te ouvir em casa, vai. Mas a congregação, ela existe para congregar. Então é necessário que eu vá congregar entre os irmãos. Então esse tempo é o tempo meu de intimidade com Deus. É o tempo que eu dobro meus joelhos para dizer, Senhor, eu agradeço o Senhor pelo dia de hoje, eu agradeço o Senhor por tudo que me aconteceu, ainda que me aconteceu alguma coisa ruim. Eu venci, eu venci. Ainda que houve perseguição nesse dia, eu venci. Ainda que houve nervosismo, eu venci o nervosismo, porque o Senhor tem sido comigo. Então, essa intimidade, ela precisa existir para todos. E preocupar menos e deixar menos ansiedade por prosperar rapidamente de lado. A prosperidade ela virá no tempo de Deus para nós. A prosperidade que eu digo é essa que todo mundo busca, que é dinheiro, money, capital, entendeu? Porque a prosperidade das necessidades supridas, Deus não vai deixar faltar nada para mim, nem para você, e nem para aqueles que nos cercam, que são os filhos, os pais do seu caso, entendeu? Deus, ele supre a nossa Mas hoje, necessidade. Oi? essa busca, hoje, essa busca não nos ajuda a lidar com o vazio interior que a gente tem. A gente, às vezes, tem um vazio interior e que é uma busca constante, sempre. Sempre por algo, como a gente está falando o tempo todo aqui da nossa conversa, que é por conta da prosperidade. Mas, às vezes, quem é rico, tem de tudo, também está à procura de alguma Tá. coisa. Também está à procura de alguma coisa que às vezes não acha. E quando não acha, ela vai e tira a própria vida porque não tem mais sentido, porque ela tem tudo. Então, assim, como lidar com esse vazio que nos atormenta por desde quando acho que a gente nasceu, né? Porque a gente sempre está em busca de algo. E aqui eu não estou falando de prosperidade nem de dinheiro, porque até quem tem muito dinheiro vive um vazio e que busca, porque já tem tudo. E aí busca em várias religiões, não encontra paz. Busca na bebida também não encontra, se droga, não se encontra. Então, assim, é um vazio que a gente tem, independente do nível social. Como a gente pode lidar com esse vazio? Ô Mário, você está falando o que me aconteceu. Veja bem, a gente vê noticiários de pessoas ricas, milionárias, que elas vai ao cúmulo do suicídio, de se matar. Porque existe um vazio que não é completo. Não é completo. Na minha questão, eu tinha esse vazio. Eu não era um homem completo. Eu busquei a me completar em muitas coisas. Eu busquei em me completar fumando 2 carteiras de cigarro por dia e não conseguindo dormir se não estivesse fumando deitado na cama. Eu tentei também me afogar na bebida, não que eu me tornei um alcoólatra e fui para os bares, mas eu bebia em casa. Alguém chama de beber socialmente, não existe isso socialmente. Alguém que bebe até ficar bêbado e perde o sentido, ele saiu fora do que ele pode chamar de social. Eu busquei também um hobby de ser colecionador de armas de fogo. Eu cheguei a ter muitas armas de vários calibres diferentes. Era um hobby para mim olhar para aquele monte de arma de pendurada nas paredes, guardada nas gavetas. Era um hobby para mim no dia de domingo, depois de fechar a nossa casa de carne, estar treinando a atirar. Nada disso preencheu. Tentei buscar outra questão que foi mais, judiei muito com a minha esposa, foi traindo ela. Eu fui também um homem adúltero. Fui um homem adúltero. Nada se resolveu. Eu não tinha outra questão a não ser preencher o vazio meu com o Espírito Santo, com Jesus. Então não existe, Mari, religiões. Existe Deus, Senhor. Esta é a única coisa que preenche o coração de um homem, tá? Existe aí o espiritismo, tá? Existe aí o catolicismo. Eu falo essa questão por causa das imagens e tal, mas a única coisa que preenche o nosso vazio
é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único. Não precisa tentar outros meios, porque eu tentei até os 32 anos de idade resolver a minha vida de outras formas. E aos 32 anos de idade, eu enxerguei que não tinha mais outro lado a não ser Jesus. Eu vi um irmão meu sufocando na cocaína e tudo. E eu, graças a Deus, nunca mexi com droga, mas eu vi que aquilo não Graças. solucionou a vida do meu irmão. E quando o meu irmão foi para uma instituição terapêutica, uma clínica terapêutica, e que Jesus mudou a vida dele dentro daquela clínica, eu falei, esse Jesus que mudou o meu irmão, é ele que eu estou precisando. E desde o dia que eu comecei a caminhar ao lado desse Jesus, tá? E implorar, ou seja, aceitar a misericórdia dele na minha vida, o meu vazio foi preenchido. Eu nunca mais precisei de beber para matar as minhas mágoas, nunca mais precisei de fumar, nunca mais coloquei uma arma na cintura ou disparei ela, nunca mais precisei de outra mulher a não ser a minha, para que eu concluísse os prazeres da minha carne. E aí eu entendi que o que eu precisava era de Jesus para preencher esse vazio. Quando eu falo Jesus, eu falo do Espírito dele que preenche o nosso coração. Então, para os ouvintes que estão aí, não precisam buscar outra coisa a não ser no Senhor. Ele criou todas as coisas, tá? E todas as coisas foram feitas por ele. Ele me criou, ele criou. Ele só deu a nós um livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas você quer estar comigo, eu vou completar você. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, desiluda deste mundo. A própria Bíblia fala, no mundo tereis aflição, mas em mim tenhais paz. Quando um homem ou uma mulher se entrega de verdade para Jesus, ele não tem dificuldades que ele não resolva. Ele terá. Ele terá problemas, talvez, que vão surgir na família, ele terá problemas que vão surgir na saúde, mas todos os problemas serão solucionados e ele saberá que quem resolveu para ele foi o Senhor. Então é a única forma para aqueles que hoje estão aí desistindo da vida, porque para todo lado que foi, não deu certo, é porque não foi para Jesus. Talvez ele foi para uma placa de igreja, talvez ele foi para uma religião, e a religião não preenche o nosso vazio, tá? A placa da igreja não preenche o nosso vazio. O que preenche o nosso vazio é o Senhor Jesus, que vai levantar um pastor, que vai nos pastorear. Eu tive um pastor, tive não, ele é o meu pastor até hoje, ele é o meu pai na fé, ele é o homem que me compreendeu, que me ensinou a caminhar, ele é o homem que acreditou em mim, entendeu? E ele ainda é o meu pastor, enquanto ele estiver vivo, ele é o meu pastor, entendeu? Mas eu não aceitei, não foi o meu pastor. Meu pastor foi instrumento de Deus para me ensinar o caminho, certo? Ele usou o cajado para me mostrar o caminho. Agora, eu fui buscar minhas próprias experiências com o Senhor. É que nos dias de hoje, Mari, muitas pessoas estão vivendo a experiência do outro. E nós temos que ter a nossa experiência com Deus. Eu não posso contar o seu testemunho para Deus, com Deus. Eu tenho que contar o meu, eu tenho que ter testemunho meu com Deus. O que Deus fez na minha vida? O que Deus solucionou? O que Deus fez na vida da Mari é bacana, muito bom, bacana, beleza. Mas o que Deus fez em mim? O que eu deixei Deus fazer em mim? Que eu preciso deixar Deus fazer em mim. A Bíblia fala, rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Os fariseus rasgavam as vestes em sentido de arrependimento. Jesus falou, você tem que rasgar o coração. Porque o coração nosso, ele está sempre cheio de alguma coisa que faz a nossa boca falar e que maltrata até vezes, muitas das vezes, ao próprio Espírito Santo. Pastor, o senhor falou muito aí de rasgar o coração e de se entregar e se derramar na presença de Deus. Muitos têm dúvida de como a gente pode falar com Deus, como a gente pode orar. Para quem ainda tem a dúvida de como falar com Ele ou do que falar, para quem portar, para quem
De onde, como que vai chegar? Será que eu tenho que pedir você para orar para mim? Porque hoje a gente também tá muito nisso. Eu terceirizo para você, se falar com ele, para ele resolver o meu problema. A gente tá assim, porque a gente tá tendo preguiça às vezes de dobrar, de orar. Eu falo, porque há um tempo atrás eu estava assim, até o momento que eu mesmo escutei no meu coração falando. Até quando você vai ficar ligando para pedir oração se você não ora? Então, assim, às vezes a gente não sabe nem orar, às vezes a gente não sabe nem falar. Como que a gente pode mudar essa coisa na nossa mente? Como que a gente pode dobrar e falar com Deus? Como a gente pode começar? O Mari, quando você sai mais uma amiga ou um amigo e você vai para uma lanchonete, né? Geralmente os homens fazem isso, né? Chamam uma namorada e puxam uma cadeira e mandam ela sentar, não é verdade? E começa a conversar com Hoje, ela, isso não é? tá difícil. É tá difícil achar homem que puxa cadeira, né? Mas conversar com Deus, ele é nosso amigo. As pessoas olham para Deus como se ele fosse um ser bravo, um ser que mata, um ser que manda para o inferno. Não, Deus quer tirar do inferno. Deus é amigo. E como é que a gente faz quando a gente está abafado? A gente não procura um amigo para desabafar? Então, com Deus você trata como amigo. Você não quer ajoelhar? Puxa uma cadeira assim, ó, põe do lado e fala: Senhor, senta aqui. Eu preciso conversar com o Senhor. E conversar com ele. Mário, eu já fiz isso. Eu já passei por tribulações, mesmo sendo pastor, tá? Sendo homem de Deus, eu já tive tribulações. Eu um dia fui para o monte com um capacete, eu estava de moto, botei o capacete no chão, sentei no capacete, falei: Jesus, senta do meu lado aqui no chão. Eu vou sentar no capacete, mas o senhor vai sentar no chão quando não tem outro lugar para você sentar, não. Eu preciso fazer umas perguntas para o senhor. E eu comecei a conversar. Naquele momento eu estava sangrando, meu coração estava sangrando. Daí a pouco o coração fechou a cisura, o sangue foi estancado. Daí a pouco eu comecei a ver que estava cicatrizando aquela ferida do coração. Daí a pouco eu já estava andando no monte. Daí a pouco eu já estava pulando, me enchendo do Espírito Santo e curado. Aquela ferida sangrando estava curada. Porque com Deus você fala como amigo. Você precisa de Deus? Faz uma experiência uma hora, Mara. Você ou qualquer dos que estão nos ouvindo. O dia que tiver a tribulação maior, puxa a cadeira e fala: Senhor, senta do meu lado. Sabe o que é isso, Mara? É o que eu falei lá no princípio. É intimidade. Deus quer intimidade com você. Deus falou para o povo de Israel assim: ó, com vocês eu falo através da boca de Moisés, mas com ele eu tenho intimidade, eu falo face a face. Deus ama, Mari, quando você põe uma cadeira, ou quando na beirada da sua cama você fala: Jesus, senta aqui, eu preciso conversar com o Senhor. Olha, Jesus, a situação está assim, 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 e eu preciso. E você conversa e fala com ele assim: Senhor, agora eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Você vai parar, você vai começar a ver o Senhor falando no seu coração e na sua mente, tá? Comece a vir as respostas de Deus. Eu já tive experiências dessa forma, de parar e ouvir Deus falar comigo. No livro de Abacuque, no capítulo 2 ou 3, Abacuque fala assim: Senhor, eu estarei na minha vigília de oração, na minha torre de oração. Ele tinha um local dele orar. E na minha torre de oração. E eu quero falar, e quero que o Senhor me escuta. Depois eu quero parar para ouvir o Senhor me falar. Abacuque desabafou e Deus responde para ele: Abacuque, escreve os seus sonhos em tábuas grandes e coloca em lugares visíveis, para que todas as pessoas que passarem até correndo possam ler os seus sonhos. E ele fala assim: porque certamente virá e não tardará, mas se tardar, você espera. Então ele fala para Abacuque: eu tenho determinado já a sua vitória, mas aguarda, que é no meu tempo que a sua vitória vai chegar. Então a gente precisa ter essas intimidades com Deus e parar de olhar Deus como aquele assim: ele só fala comigo se eu ajoelhar e botar a boca no pó.
Não. Você pode botar a boca no pó, que esse é o sentido de humilhação. Mas se você assentar na cadeira, na mesa, falar, Senhor, senta do meu lado aqui, eu preciso conversar com o Senhor. Senhor, a minha vida está assim, assim, assim. O que é que eu fiz? Talvez, Senhor, eu tenha feito alguma coisa que magoou o Senhor. Eu quero me consertar com o Senhor. Eu quero me ajustar com o Senhor. Porque eu sei também que se eu vier aqui cobrar do Senhor e a injustiça está em mim, o Senhor não vai me responder. Então eu preciso que o Senhor me responda. Um outro segredo muito grande, Mari, que o homem, a mulher, o ser humano precisa ter: aprender a perdoar. Ah, você entrou num tópico muito bom. Perdão é muralhas que caem por terra. Tem pessoas que não querem perdoar, porque não existe a palavra é difícil perdoar. É difícil, mas não é impossível. E perdoar é perdoar mesmo, é esquecer. Deus às vezes usa muito essa área das pessoas me procurar. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Você não consegue porque você não quer. Perdoar é você perdoar a pessoa e não lembrar mais. Então, uma falta de Eu perdão. Oi, você ia falar, Mari? Eu tava assim. Não, eu tava assim, você lembra? Não, eu não quero perdoar, eu tô com É, raiva, eu quero que morra. Mari, a gente tem que perdoar, Mari, porque todo dia nós contrariamos o Senhor de alguma forma. Ou no que a gente ouve, ou no que a gente pensa, ou no que a gente fala. Por mínimas as coisas, a gente às vezes contraria o Espírito Santo. Então nós precisamos de perdão. Olha para você ver, uma pessoa vai fazer a oração do Pai Nosso, que é muito usada hoje pelo cristão, e ele fala: Senhor, perdoa as minhas ofensas, porque eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Tem nada. Isso é oração falsa, entendeu? A gente precisa aprender a perdoar. É claro e evidente, Mari, que eu vou prejudicar você agora. Você vai ficar ferida, chateada, mas você precisa entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pelo amanhecer. Então, um outro dia é o dia de você falar assim: alguém me atacou e me feriu. Mas Paulo ensina no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestades, é contra o diabo. Quem me feriu não foi aquela pessoa, foi o diabo querendo me aborrecer. Eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão para aquela pessoa. E se necessário for, que vá lá e peça perdão. É isso que Jesus ensinou para nós. Porque quando a gente pede perdão, não quebra só uma muralha para a pessoa, quebra uma muralha para nós. O mais importante é para mim. Alguém essa semana falou comigo: pastor, eu quero voltar para a igreja, mas eu quero me consertar com meu irmão. Eu fui lá consertar com meu irmão, ele xingou a minha mãe, ele falou que não tem parente, que não tem pai, que não tem nada. A única família dele é ele, a esposa dele e os filhos dele. E aí, pastor? Falei assim: olha, você pediu perdão e o céu te perdoou. Bobo foi ele que não te perdoou. Então, daqui para frente, não quer dizer que você tem que estar se relacionando com ele. Só que se amanhã ele tiver em dificuldade, você não pode se alegrar com a infelicidade dele, que aí você não perdoou. Você está falando: ah, ele está passando isso porque já fez isso e isso comigo. Não, não é por aí. Então, perdoar é você perdoar. A gente não tem que perdoar e a pessoa não quer conviver com a gente mais, e a gente: não, você tem que conviver, senão eu não estou perdoado. Não, perdoar, quem nos perdoa é o céu. Agora, precisa ter uma boca que fala com a gente assim: você está perdoado. Mas se essa boca negar o perdão que nós pedimos, o problema não é nosso. O problema passa para a mão do grande juízo, o julgador de todas as coisas, que é o Senhor. Aí não é mais conosco. Então nós temos que aprender a perdoar, porque o perdão traz paz, o perdão ele Traz. traz cura para nossa alma, tá? A falta de perdão é um câncer que nos corrói por dentro, Sim, que não deixa a gente verdade. dormir, não deixa a gente ter paz, não deixa a gente alimentar direito. Mas quando você perdoa alguém, ou que você pede perdão a alguém, você pode ver que é como se um fardo pesado saísse dos nossos ombros e tudo fica calmo para a gente. Eu sou prova viva disso. Eu acho que realmente o perdão, ele. Eu sou igual o senhor sabe, né? Eu sou prova viva disso. Eu demorei muito para perdoar,
Mas quando demorei muito, e assim, e no processo de liberar perdão, você deseja que a pessoa morra, você xinga a pessoa, você grita com a Isso é pessoa, você perde, natural. você gasta tanta energia que você fica saturada, você fica sem fome, ou você come demais, ou você fica sem fome, vai se acabando. Aí no momento que você vira e fala, não quer saber, eu preciso de perdoar porque não é a pessoa, mas sim a situação, eu comecei a orar e falar, meu Deus, me ajuda a perdoar. E hoje eu posso falar do coração mesmo. Perdoei, não lembro mais da situação, só que a partir do momento que eu perdoei, as minhas amigas sempre falaram comigo, Mari, vai para a internet, fala, porque você fala bem, isso e aquilo. Só que algo me prendia. Então, a partir do momento que eu perdoei, as coisas foi destravando também para mim. As portas foram se abrindo. O perdão É abre verdade, portas. abre portas. E hoje eu não tenho raiva nenhuma da pessoa. Ao contrário, eu desejo realmente do fundo do coração que a pessoa ela possa progredir. Profetizo na vida da pessoa que ela progrida. Oro pela vida da pessoa para trazer de Deus libertação, porque hoje eu entendo que até aquela pessoa que me fez mal, ela também está debaixo de um jugo que não é aquilo que Deus quer pela pessoa. Então não vai ser eu que vou colocar mais peso, É, né, em cima da pessoa. Eu tô aqui para poder tentar ajudar. Beleza, Deus te abençoe, amém, fez, mas lógico, tudo fica como aprendizado. Mas o que que eu tô falando, se eu tô falando do perdão? Eu sou prova viva, por isso que eu tô aqui dando meu testemunho, que liberar o perdão é realmente muito libertador. Porque só depois que eu comecei a liberar o perdão, o senhor tá de prova disso, o senhor acompanhou um pouco a minha história, que as coisas foi indo, meus projetos, aqui o podcast, outros projetos acontecendo que nem eu. Esses dias eu falei com uma pessoa e falei assim, gente, nem eu tô entendendo o que que Deus tá fazendo, porque nem eu tô conseguindo acompanhar ele pelas coisas que ele tem trazido na minha vida. Aí eu vi a uhum, mudança da pele, eu vi a mudança no cabelo, eu vi a mudança até mesmo por fora. pois Porque é. quando você não perdoa, você dorme com aquela pessoa, você almoça com aquela pessoa, você janta com aquela pessoa, é 24 horas, mas com desejo de algo ruim acontecer pra cima daquela pessoa. É, É uma coisa assim. Eu tô falando aqui, gente, por isso que eu interrompi o pastor, só para mostrar para vocês como testemunho que quando chegar isso em alguém, alguém entender que não é fácil perdoar. Mas a melhor forma é pedir para Deus nos ajudar a perdoar, porque não é é, fácil mesmo, não. é difícil, mas não é impossível. A gente tem que querer. Não, não é. Tem que querer. Tem que querer perdoar. Pastor, deixa eu só, falando sobre o perdão, igual o senhor falou que às vezes traz até doenças e tudo mais. Quando a gente morre sem perdoar alguém, a gente encontra a salvação. Eu sou uma cristã, serva, tô seguindo a Deus e tal, mas eu não perdoei. E eu morri. Mas mesmo assim eu fiz boas coisas, eu tentei seguir a Bíblia, eu tentei seguir direitinho. Eu encontro a salvação? Olha, a salvação não é pelas obras, não é porque eu dou esmola, não é porque eu dou cesta básica, o que eu dou presente, é o que eu ajudo os pobres, não é por aí. A salvação ela é por Jesus. O que nós não podemos é guardar dentro de nós o chamado ódio. E o ódio ele vai além ainda de perdoar uma pessoa, porque o ódio nos leva a pensar e desejar mal ao nosso próximo. A gente, quando está com ódio de alguém, a gente quer que ele morra, que ele se dê mal, que o casamento acabe, que não case com ninguém, entendeu? Eu sei o que é ódio, eu vivi isso no meu passado, entendeu? Quando não era servo de Deus. Então, esse tipo de ódio, ele vai nos conduzir ao inferno, sim. Ele é uma barreira, ele é uma barreira. Porque a humanidade pecou contra o Senhor. Desagradou o Senhor. O Senhor ainda enviou Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz, tá? Jesus pendurado numa cruz, ele levanta os olhos e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Quem fere nós não sabe o que está fazendo com nós. E a maioria dos homens e mulheres que são sérios com Deus, tá? Que andam corretos com Deus, eles sempre serão atacados, porque o ataque não virá do ser humano, do mundo, virá das trevas, virá da perseguição diabólica que o inimigo tem para tentar nos confundir e desanimar. Então, o que nós temos que trabalhar é para não morrer
sem liberar o perdão para alguém. Agora, Deus, Ok. Ele é quem julga nossas causas. Eu não posso olhar para o cadáver de uma pessoa, ainda que eu ache que ela fez horrores, e eu dizer, esta pessoa vai para o inferno. Sabe, porque não foi me dado o direito de mandar ninguém para o inferno. Foi me dado o direito de pregar para que as pessoas não vá para o inferno. Então eu não posso olhar para uma pessoa, esse camarada foi traficante, estrupou criança, ele vai para o inferno. Porque o inferno, quem destina céu e inferno é o Senhor. Então a pergunta sua é, biblicamente, entendendo, uma pessoa que morre com ódio no coração, e aí eu vou além de ter perdoado. Eu vou além de ter perdoado, porque tem pessoa que perdoa, mas o ódio continua no coração. Perdoa da boca para fora, da garganta para fora, entendeu? Perdoar não é só falar, você está perdoado, ou perdoado no nome de Jesus, não. O perdoado é no coração. A boca fala o que está cheio o coração. Então tem hora que a boca fala um negócio que realmente não é verdade. Perdoa aqui agora, mas fica desejando mal, fica orando mal, fica, entendeu? Perseguindo. Então o ódio vai levar para o inferno, sim. O ódio é uma barreira. É uma barreira que não vai deixar a gente entrar no céu e vai nos conduzir para o inferno. O ódio fecha as portas do céu, sim. Então, Entendi. quando eu não perdoo o meu semelhante, ele vem até mim e me pede perdão, eu não perdoo, aí sim, eu estou conduzindo a minha alma ao inferno. Seja eu evangélico, seja eu católico ou qualquer religião, eu estou conduzindo a minha alma para o inferno, sim. Tá? É um Entendi. perigo muito grande. É o que eu entendo biblicamente. Eu não vou condenar quem está morto numa urna. Não, não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito e não vejo esse direito dado a nenhum de nós. Mas o direito de olhar para alguém e falar, ele vai ser salvo. Né? Eu já vi pessoas Entendi. que tomou tiros assim, ó, e estava morrendo na ânsia da morte, consertou com Jesus e vai para o céu. Você vê que no dia da crucificação, um ladrão diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O Senhor disse para ele, ainda hoje tu estarás comigo. É que há salvação para aquele, houve salvação para aquele rapaz naquela hora ali. Então, esta O é a arrependimento. resposta que eu tenho para você. O ódio Uhum, conduz à perdição, sim. uhum, entendi. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós para que a gente não possa alimentar, Alimentar né? ódios. E isso é somente com intimidade com Deus para evitar que a gente possa carregar esse ódio no coração. É, Pastor, a gente está aí quase aí uns 20 minutinhos no final e queria conversar com o senhor o seguinte: Jesus ele foi um exemplo nessa terra. Ele foi um exemplo de filho, exemplo de irmão, um exemplo de cidadão. Ele foi um exemplo. Ele nos conduz para um caminho íntegro, correto. Eles, assim, a parte de Jesus, o Salvador. Eu estou falando de Jesus, o homem que veio aqui. Mas o senhor, assim, diria que Jesus, que todo mundo tem esse pensamento assim, mas Jesus, ele não era 100% homem, ele era 100% espírito porque ele não pecou. O senhor acredita nisso? Porque eu acredito assim, que Jesus foi sim 100% homem, 100% Deus. Ele não pecou pela graça de Deus. é. Mas o que fez Jesus não pecar? O que fez ele não pecar, porque Não cair nas tentações, né? na verdade, Jesus é o Filho de Deus, mas aqui na Terra, ele foi 100% homem, sim. 100% homem. Então. 100% E ele não Deus é no pecou. céu, aqui como homem. Ok. O que não fez Ok. Jesus não pecar foi intimidade com o Pai. Em todos os momentos ele referia ao Pai. Jesus precisava de orar sendo ele Deus, mas você encontra em vários momentos da Bíblia que Jesus se retirou para orar. Quando ele desce do monte, ele estava orando, encontrou cá embaixo os discípulos arrazoando entre si, um rapaz que era lunático, que dava crise epilética, e o pai querendo que os discípulos curassem o rapaz. Ele estava em oração. Jesus, por muitas vezes, se refugiou para orar, para falar com o pai.
para poder buscar do Pai fortalecimento. Você vê que quando Jesus vai para o Getsemane, você vê que ali ele é 100% homem. Quando ele vai para o Getsemane, ele vai com um propósito no coração, de pedir ao Pai que tivesse misericórdia dele, para ele não ter que passar pela cruz e pela humilhação que ele ia passar. Quando ele chega lá que dobra o joelho, você vê que ele sempre orava sozinho. Por isso tem coisa na nossa vida que a gente não tem nem que orar perto das pessoas. Tem uma intimidade que é você e Deus. Ninguém mais precisa escutar. Não precisa de ouvir o que você vai falar com Deus. Aí ele se retira um pouco, ele vai com 3 discípulos, ele deixa os outros 3 discípulos também, né? E pede para orar e vai sozinho. E lá ele fala: Pai, se possível, olha como é que ele fala, se possível, passa este momento sem que eu tenha que viver ele. Mas quando ele olha qual era a função dele, ele fala: Pai, mas prevaleça a tua vontade e não a minha. Quer dizer, se o senhor puder, faça. Se não pode, prossiga o projeto do senhor na minha vida. E a Bíblia fala que os anjos do céu desceram e confortaram ele. Entendeu? Então, o que essa questão nos mostra? Nos mostra que o que nós precisamos é de ter intimidade com Deus para não pecar, para não pecar. Jesus tem momento nenhum que ele pecou. Agora, é impossível dizer para o ser humano que ele não pecou. A Bíblia fala que se eu disser que não pequei ou que não peco, eu sou mentiroso e não há verdade em mim. Há hoje denominações e várias, é uma denominação que discorda com essa ideia. Fala que todo pecador vai para o inferno. Mas nesta ideologia, a gente vê membros de lá também cometendo pecado. E Deus não aprova o pecado, mas Deus está pronto para perdoar o pecador. Deus nunca vai aprovar o pecado, mas Deus vai sempre perdoar o pecador, porque o próprio Jesus, ao vir aqui, ele, Deus, se desfaz da sua honraria, da sua santidade, vem aqui, ele sabe que não é fácil para nós. Agora, nós não podemos permanecer no pecado e nem nos dá aval à pregação de pastor, ou o que eu estou falando aqui agora dá aval para alguém pecar. Não, não é para pecar. Mas a Bíblia fala que quando eu peco, eu tenho um Jesus como advogado para advogar a minha causa diante do Pai. E não precisa nem desse advogado. É o próprio Espírito Santo quando me fala para mim: você pecou, meu servo. Você pecou, meu servo. E eu falo: Senhor, então me perdoa. Eu me arrependo desse. Eu não me deixe cometer isso outra vez. Então Jesus não peca por causa de uma intimidade. E quando nós temos intimidade também, nós não pecamos. Aí você poderia falar comigo: ih, pastor, mas eu conheço uma história grande de homens e mulheres, de pastores. Olha, Não, não diria isso, pastor. não, Eu mas falaria o eu seguinte. quero dizer, mas é porque eles não são libertos. A área que leva Então, eles porque a quebrar, eles não são é isso que eu libertos. ia falar, mas a gente pode entrar nesse assunto num outro Um outro podcast, podcast, nós conversamos sobre porque isso. esse assunto que vai entrar, ele é um assunto assim, que acaba abranjando por quê? A gente vai sempre pecar. Por mais que nós temos muita intimidade com Deus, a gente fala porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi foi o homem segundo o coração de Segundo o Deus coração e de Deus. nem por isso ele deixou de ser um assassino, que ele mandou matar, nem por isso ele deixou de ser um adúltero. É, Ele cometeu seus pecados. Porém, todavia, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele se arrependeu e não voltou a e pecar. pagou um preço Porém, muito caro, pagou um preço muito muito caro. caro. Porém, muitas vezes nós nos arrependemos ou sentimos remorso, não queremos voltar para aquele pecado, só que a gente acaba voltando para aquele mesmo pecado que não sai da nossa carne. É, É o pecado que nos volta no vício, seja aí, qual for. aí é falta E de aí, libertação nessa área. Preciso de pedir a Deus então, mas aí a libertação nessa pergunta área. que eu vou te falar, eu posso pedir libertação para Deus. O Senhor acha que nesse caso a gente precisa ser do quê? Queimado pelo o nosso caráter. A gente tem que orar de maneira diferente, falar: Jesus, queima o nosso caráter com o teu espírito para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha viver uma vida indigna.
A gente precisa pedir algumas coisas a Deus para fortalecer essa área. Por exemplo, quando um rapaz ele é solteiro e o pecado que ele cai nele é da fornicação, é do adultério, é se envolver com uma namorada e tal, tal. Ele precisa de pedir a Deus, então, o Senhor me dê uma esposa segundo o coração do Senhor, para que eu não caia mais nessa área. Ou retira de mim um pouco dessa questão carnal, porque a nossa carne, ela foi feita para isso, para ter vontades. Principalmente na área do sexo, a nossa carne, ela chega a ser incontrolável, mas não é impossível controlar ela. Tem como controlar. E quando um jovem, uma mulher, um homem não consegue, ele precisa de pedir a Deus: soluciona o meu problema, Senhor. Me dê um marido ou me dê uma esposa. Mas o Senhor me dê. Porque tem situações em que a primeira peça que aparece, a pessoa pega achando que é de Deus e não é de Deus. Aí eu preciso de um profeta usar para falar comigo? Não. Eu mesmo tenho intimidade com Deus. Precisou de Deus mandar outro anjo para falar com Gideão, que ele era escolhido? O anjo aparece e fala com ele: o Senhor é contigo, ô valoroso, varão valoroso. E ele pega e bota um lenço e fala: Senhor, se o Senhor está me escolhendo, me chamando, eu quero que a relva, a grama, fica molhada e o lenço fica enxuto. E no outro dia, não, primeiro ele fala: eu quero que a grama esteja enxuta e o lenço esteja molhado. E eu torcer o lenço e encher uma taça de água com ele. O Senhor fez com que isso acontecesse. No outro dia ele falou: Senhor, não me tenha por teimoso, mas agora eu quero que a grama fique molhada e o lenço enxutinho, voando. O Senhor cumpriu com ele. Então, quer dizer, ele precisou de profeta? Não precisou. Deus pode usar os profetas para falar? Pode, mas eu preciso de olhar. Apareceu essa moça para o rapaz casar. Que filha que ela é? Que tipo de filha ela é? Com o pai, com a mãe? Como ela convive com a família? Ela é uma mulher que também corre atrás de sonhos? Ela é uma mulher fiel na igreja? Ela é uma pessoa justa? Então eu já conheço as qualificações de Deus para a vida de um homem ou de uma mulher. Então eu sei se é Deus que está mandando para mim ou não. Eu não posso precipitar. Porque primeiro talvez venham as bandejas para mim decifrar, para mim realmente provar se eu tenho intimidade com Deus ou não. Porque Deus não vai me deixar me enganado. Agora, se eu me enganar eu mesmo, aí vai ser difícil. Então, quer dizer, às vezes a gente peca, né? E volta ao pecado da mesma forma. Então, a libertação pode ser o seguinte: já que eu não consigo controlar nesta área, alguém que bebe, a bebida é mais fácil de controlar. A gente pegou aqui pela questão sexual porque é uma questão mais difícil para o ser humano. O álcool a pessoa consegue, o cigarro a pessoa consegue, as drogas, por mais difícil que sejam, o cara admite, vai para uma clínica terapêutica, vai se tratar, entendeu? Mas essa carne, quem deu ela para nós foi Deus. E ele deu ela com esses prazeres. E a gente não tem que orar para Deus tirar os prazeres da gente. Não é por aí. Quem pôs foi Deus. Agora, me dê força para controlar as minhas necessidades, Senhor. Me dê força. E se eu não consigo, o Senhor prepare uma pessoa para mim. Eu preciso me casar. O Senhor sabe, o Senhor me conhece, foi o Senhor que me fez. E o Senhor vai solucionar isso que está aí. Tá? Sem que a pessoa A gente, precipite. a gente vai fazer um outro podcast falando sobre isso, que aí até ajuda as pessoas também que passam por essas dificuldades. E a gente vai Pastor, por temas aí. Você pode escolhendo temas aí, de vez em quando a gente faz e vai por temas, tá bom? eu queria fazer com o senhor o próximo sobre Davi, o tema sobre Davi, a história de Davi. Então, se o senhor puder, né, depois a gente combina aí que a gente vai fazer sobre o tema de Davi, que eu acho Tá. muito legal a história dele, eu acho que tem muito a acrescentar. E querendo ou não, nos identifica, porque querendo ou não, a gente põe a imagem que todo cristão é perfeito. E É, não é. A gente tem que é. entender que não é, que a gente é ser humano. Mas, assim, a gente está chegando no finalzinho e algumas pessoas fizeram perguntas, porque eu deixei enquete. E eu vou até ver aqui que eu vou fazer algumas perguntas para o senhor das pessoas aqui. Peraí.
pegar o celular aqui que eu vou fazer a pergunta que eu deixei aqui no celular. Vamos lá. E aí você vai respondendo, né, como Deus falar para o Senhor. Uma pessoa perguntou o seguinte, ela não pediu para identificar, ela falou o nome, mas ela não quer que fale o nome dela, eu não vou falar. Não, tudo bem. Ela falou, ela vive oscilando. Hoje eu tô com fé, amanhã eu tô desanimada. Eu nunca sou constante na minha fé. Ou um dia eu oro, outro dia eu paro, tem dia que eu quero deixar um desânimo enorme quando eu dobro o joelho para orar. O que está acontecendo ou o que eu posso fazer para mudar isso? Olha, essa pessoa está numa batalha espiritual. Um dia ela está fortalecida, está guerreando, está brigando, está lutando, e outro dia ela está deixando se vencer. O que essa pessoa precisa de fazer? Orar e jejuar. E, se possível, pegar uma pessoa de oração que ore também por ela, que adote ela em oração. Às vezes nós precisamos assim, ter uma cobertura espiritual. Você me disse isso uma vez, pastor, eu preciso de uma cobertura espiritual. Eu acho que o senhor vai ser minha cobertura espiritual. Então a gente precisa, sim, ter pessoas que nos cobrem espiritualmente, porque a nossa batalha, tem hora que a gente precisa de mais soldado nela, entendeu? Deus vai levantar soldados e vai colocar ao nosso lado para estar nos cobrindo de oração. Eu cheguei até onde eu cheguei porque eu tenho cobertura de oração. Eu tenho muitas pessoas que oram por mim, até sem eu pedir. Deus levanta as pessoas. Então é você falar, Deus, levanta pessoas que me cobrem de oração, levanta homens, mulheres de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, para me cobrir de oração. E quem você conhece e que sabe que é uma pessoa de oração, pega essa pessoa, me ajuda. Tem dia que eu estou forte, eu estou guerreando, eu vou para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas tem dia que eu não quero, eu estou desanimado. Isso é normal na vida do cristão, porque a vida do cristão é uma vida de batalha. E na batalha tem dia que você está vencendo, tem dia que você está recuando, mas tem dia que você volta a vencer de novo. E nós vamos mais vencer do que recuar, entendeu? E quando a gente recua, não quer dizer que o inimigo está vencendo nós, não. Porque nós vamos voltar na batalha de novo. Eu costumo dizer que avançar sempre e recuar jamais. Sim. Como saber se estou realmente ouvindo a voz de Deus ou se são coisas da minha cabeça? Olha, como saber? Isso é uma pergunta muito boa. Eu preciso de entender e discernir, né? Eu preciso de pedir a Deus discernimento. Todo cristão tem que ter discernimento. A Bíblia fala, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o homem, o ser humano comum, ele entende as coisas que são comuns. Mas o cristão, a mulher, o homem espiritual, ele entende o que é comum e o que é espiritual. Porque a gente sabe discernir o que é espiritual e o que não é. Então, tem algumas coisas que surgem para nós e a melhor das coisas é a gente fazer prova com Deus. Deus, ele gosta de ser provado. Como eu disse de Gideão aqui, Gideão, ele vê um anjo. E tanto é que ele vê um anjo que ele busca a oferta para o anjo. Ele coloca um cabrito lá para o anjo, sopado, do jeito que era feito, né, o sacrifício. O anjo aponta para aquilo ali com um cajado, queima, o anjo recebe, o anjo vai embora. E Gideão fala, certamente eu morrerei. E aí o anjo volta falando, certamente você não morrerá, mas traz uma outra oferta agora, é saber a oferta do boi de seu pai, tal, 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 para que ele entendesse que era Deus. Então tem hora, aí ele faz ainda a prova dos lenços. Então tem hora que nós temos que fazer prova com Deus, porque Deus, Aham. ele vai nos responder e tirar a nossa dúvida. Então eu não preciso de ficar com dúvida. Se alguma coisa que vem na minha mente, desculpa, e eu estou em dúvida, a melhor coisa é buscar uma resposta de Deus. E a resposta de Deus, eu não conto para os outros, não. É eu e Deus. Eu não quero uma resposta de Deus. Então eu fiz uma pergunta, foi para Deus, não foi para o meu amigo da direita, ou para o meu amigo da esquerda, ou para o irmão da igreja. Eu fiz uma pergunta para Deus, né? E neste caso, quando a gente não consegue ter muita intimidade,
é bom procurar um homem de Deus, uma pastora, um pastor, um homem que ele tem vida com Deus. Vai nos ajudar a entender melhor. Mas a melhor coisa é nós mesmos entender com Deus e ele vai nos dar a direção certa. Mais duas perguntinhas, pastor. Por que Deus às vezes fica em silêncio mesmo quando a gente ora muito? Tem um momento que Deus fica em silêncio até para notar a nossa insistência. Nós somos muito ansiosos. A gente bem não fechou a boquinha, a gente quer que Deus responda. E Deus, ele responde para nós no momento certo. Deus tem um momento certo, o momento certo. Você vê que Deus, a Ana, mulher de Elcana, ela ficou indo 23 anos no templo. Mas cada vez que ela ia, ela orava, queria um menino. Mas ela queria um menino para alguma coisa. Quando é um dia, ela faz uma oração que era direcionada para beneficiar o reino de Deus. Tem hora que nós queremos resposta só para nós. Mas o que vai dar para nós, a gente não tem coragem de oferecer para Deus. Vou te falar como. Quando a Ana voltou a última vez no templo, a Eucana foi lá, a Siló, sacrificar, e ela foi para o templo. Quando ela chegou no templo, ela sabia que os dois filhos de Eli eram dois adúlteros, dois pecadores. Eles não iam assumir o sacerdócio do pai. Eles não tinham condições de assumir o sacerdócio do pai. Aí ela fala, Senhor, se o Senhor der à tua filha um filho, varão, do sexo masculino, não esquecer da tua filha, honrar a tua serva. Quando eu der a luz ao menino e desmamar o menino, eu vou trazer ele para ser criado pelo sacerdote, para que ele possa te servir no reino. Aí o Eli, você vê que o Eli era o sacerdote, o pastor, ele fala, mulher, até quando você vai apartar do vinho? Você está bêbada. E ela fala, não tenha a sua filha, não tenha a tua serva por filha de demônio. Eu sou uma mulher do coração angustiado, meu sonho é ser mãe. E eu fiz um voto aqui agora com Deus. E meu voto é esse. Ele falou com ela assim, então volta para tua casa, você vai coabitar com teu marido e vai dar tudo certo. Com 3 anos a criança, ela trouxe e entregou a criança no templo. E Deus deu para ela mais filhos. Por quê? Deus ficou em silêncio 23 anos, porque a oração dela não estava bem direcionada. Agora, há momentos na nossa vida que Deus silencia para nós insistir. Deus gosta de servos insistentes. Numa batalha, você não tem que desistir na primeira derrota que aparece. Na primeira, entendeu? Você tem que voltar a atacar de novo, você tem que voltar, porque você nasceu foi para vencer. Então Deus está ouvindo a sua oração e no tempo certo ele vai responder. Então não desista de orar. Mantenha seu posto de oração, porque vai mover a mão de Deus e ele vai te honrar. Eu vou pedir só para dar um pouco para cá, porque foi para lá um pouquinho. Acho que é o meu celular que está fora do lugar. É isso. Isso. Mas aqui, uma outra pergunta é... Peraí. Quem não frequenta a igreja pode ser salvo? Ora, salvação é algo que eu falei lá. Agora, quando a pessoa não frequenta a igreja, ela não tem comunhão. Ela não está em comunhão. A igreja é a nossa comunhão. Porque a igreja, na verdade, ela foi instituída por Deus. Quando o povo saiu do Egito e entrou no deserto de Canaã, ou no deserto do Sinai, Deus pediu que fosse feito o tabernáculo, que era a tenda da congregação. Porque ali na tenda da congregação era uma reverência de que Deus habitava ali. Então, para todos nós até hoje, Deus habita na igreja. E é na igreja que eu vou conseguir orar melhor, é na igreja que eu vou conseguir louvar melhor, é na igreja que eu vou ter mais intimidade e comunhão com os irmãos. E participar também da comunhão que a igreja tem, que é a Santa Ceia, que é os projetos de oração, entendeu? Então, sobre a salvação, é como eu disse, isso é algo de Deus. Mas eu entendo que eu preciso de congregar,
para mim ter a salvação. Pastor, vou fazer a última pergunta. Existe um jeito certo de orar? Deus escuta qualquer oração? Deus está pronto para ouvir o seu coração. O que o seu coração expressar para Ele, Ele vai te atender. Tá? Desde que você ore para a coisa certa. Eu já, nessa história de ministério, eu já vi pessoas que vão para a igreja para orar, porque ela é amante e ela quer que o marido, a mulher do marido morra para ficar. Deus não vai ouvir esse tipo de oração, não. Ah, vai para a igreja para orar para que o outro dê errado para ele e dê certo para mim. Deus não vai ouvir esse tipo de oração, não. Agora, Deus vai ouvir, sim, a oração que é feita com objetivo e abençoador. Deus quer ouvir de nós coisas de bênção, tá? Deus não nos deu os lábios para amaldiçoar e maldizer a ninguém, e sim bem dizer aos homens e a Deus. Pastor, a gente está chegando no final aqui, e todo final eu sempre peço para os entrevistados deixar uma palavra para todas as pessoas que vão ouvir. Porque como está no YouTube, eu tenho certeza que vai chegar em quem Deus quer que chegue, vai direcionar essa live em quem Deus quer que seja direcionada. Então, deixa uma palavra de fé para essas pessoas que estão passando por esse mundo de competição, ansiedade, tristeza, angústia, de vontade de desistir mesmo. Que recado você deixaria para elas? Olha, para essas pessoas que estão vivendo este momento, a palavra é: Deus é soberano e superior a todas as coisas. Um homem, uma mulher sem Deus, ele é alguém sem vida, porque Deus ele é vida para nós. Então não adianta eu querer vencer as minhas angústias e ansiedade se eu não estiver direcionado a Deus. Então a minha vida, em primeiro lugar, ela tem que ser pautada a Deus. Em segundo lugar, a minha família, minha esposa e os meus filhos. Em terceiro lugar, aos meus pais. Em quarto lugar, aos meus irmãos e descendentes que vêm antes dos meus pais. Então, a vida sem Deus, ela é uma vida sem nenhum valor. Eu vivi até os 32 anos buscando refúgio, aonde nunca o encontrei. A ansiedade minha aumentava a cada dia mais. Pensamentos malignos e malditos já estavam dentro da minha mente. E ao entregar a minha vida para Jesus, tudo mudou. Tomei o conselho a essas pessoas que estão vivendo um momento de tribulação. Acredita em Deus. Ele é a única solução para os nossos problemas. Ele é paz, Ele é saúde, Ele é a nossa eternidade. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é Senhor da nossa vida. Então, olha, eu costumo dizer que por mais que a gente é motorista, a gente dirige muito bem o carro que a gente tem, mas a nossa vida, nós não somos habilitados para dirigir ela, não. Quem dirige é Deus. Então é necessário que eu senta no banco do carona e entrego o volante da minha vida, que é o carro, nas mãos do Senhor. O que Ele fizer para mim está bom. Se eu for rico, é porque Deus quis. Se eu não for rico, é porque Deus também quis. Se eu for curado, é vontade de Deus. Se eu não for curado, é vontade de Deus, tá? Então tudo na nossa vida tem que ser pautado em Deus. Não adianta. Não confia nos homens. Os homens falham. Não confia nas placas de igreja, porque elas hoje existem e amanhã podem não existir mais ou pode cair em descrédito. Mas Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai esquecer de você, como filho e como filha. Então essa é a nossa palavra. Jesus é a única esperança. É a salvação, é a vida eterna. Amém?
Pastor, eu quero agradecer por esse bate-papo que a gente teve. Foi muito edificante. E eu tenho certeza que, como eu falei, Deus vai levar para as pessoas certas e vai chegar no momento certo. Quero agradecer do fundo do coração. Deixa aqui um beijo para todos da sua família, Obrigado. para pessoas da igreja, entendeu? Que te acompanha aí, que está acompanhando. Amém. E a gente se vê na próxima entrevista para a gente poder debater um pouco a história de Davi. Só que Tranquilo, dessa mãe. vez, surpresa para todos do Conexões Reais, Amém. né? Que se Deus quiser, vai ser presencialmente essa entrevista. Amém, filha. Amém. Então, muito obrigada, pastor. Deixo aqui um beijo para todos vocês. Beijo para Gente, a gente você se vê na também. sexta-feira, que a gente vai ter entrevista com a Carol Macedo. Um beijo a todos, fiquem com E quem Deus. quiser seguir a comunidade Terra Santa aí, é só digitar lá no Facebook, Igreja Comunidade Terra Santa. Você vai assistir as lives ao vivo nas quartas e nos domingos, tá? Toda quarta e domingo tem live ao Deixar vivo. o Oi? endereço. Endereço. Está na Rua Escócia, número 597, no bairro Santa Cruz, Coronel Fabriciano. Igreja Comunidade Evangélica Terra Santa. Mas na placa está só Igreja Comunidade Terra Santa. Tá? Sim, depois me manda a página que eu vou colocar aqui na página do Conexões Reais, que aí quem quiser entra também, pode estar indo visitar também, que Tá será bom. bem-vindo, eu tenho certeza disso, né? Tranquilo. Beijo, pastor, fica com Deus, Ô, muito obrigada. não há de quê. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém, tchau, tchau. Tchau. Parou?